Oi, pessoal, bom dia. Estou chamando aqui o nosso querido convidado de hoje, que é o cientista, professor Túlio de Oliveira. Já está. Túlio. Peraí que o Túlio está entrando. O professor Túlio já foi chamado. Só um minutinho que ele está aceitando aqui o convite. Ele vai falar conosco diretamente, está aqui ao vivo, seja bem-vindo. Está falando conosco diretamente da África do Sul. Túlio, primeiro eu só vou te apresentar aos nossos espectadores aqui da live. É uma grande honra tê-lo. O Túlio tem um grande currículo. Ele é um pesquisador, professor, doutor, virologista e bioinformata, que logo nós saberemos o que é isto. Ele é professor da Escola de Medicina Nelson Mandela, na África do Sul. Também é professor associado do Departamento de Saúde Global da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, e diretor da Plataforma de Inovação e Sequenciamento de Pesquisa, UKZN, do CRISP. Logo ele vai nos contar o trabalho que ele está realizando lá de pesquisa sobre vírus. E o professor Túlio tem mais de 150 artigos publicados no mundo. Professor Túlio, seja muito bem-vindo. Lhe dou a palavra para fazer a introdução sobre o seu tema. É uma grande honra tê-lo conosco. Obrigada por aceitar o convite. Olá, boa tarde para todo mundo no Brasil. E obrigado por fazer essa live ao meio-dia, né? Porque aqui na África do Sul já são 5 da tarde. E aí, quando me convidaram antes, era para ser à meia-noite, mas eu falei, poxa, vamos fazer ao meio-dia, então ótimo de ver todo mundo, sejam bem-vindos. É sempre um prazer falar com o Brasil, falar com a psoríase. E o que eu vim aqui hoje para vocês é falar um pouco do nosso trabalho, mas também falar um pouco da resposta sobre o coronavírus, o que está acontecendo tanto na África do Sul, e comparar com alguns lugares do mundo, porque eu acho que vocês não devem estar sabendo o que está acontecendo, e eu acho que é importante, muitas vezes, compararem alguns países para entender o quanto o efeito de respostas pode ter no número de infecção. Então, eu gostaria de falar para vocês de algumas estatísticas. A gente trabalha com estatística, nós trabalhamos com dados, então essa é a parte que a gente gosta, né? Então, a gente está sempre apresentando, geralmente para o mundo inteiro, e muitas vezes aqui na TV ao vivo da África do Sul, a gente é parte da resposta grande do governo, né? Então, só para dar alguma estatística, 2 semanas atrás, a gente estava falando de que 1 milhão de pessoas estavam infectadas no mundo e 50 mil mortes. Hoje, antes de vir para essa apresentação, eu dei uma olhada nas estatísticas e agora nós temos 2,8 milhões de pessoas infectadas e 185 mil mortes. Então, em 2 semanas, nós multiplicamos por 3 o número de infectados e mais de 3 vezes o número de mortes. E como que a gente compara isso nos países? Então, se a gente dá uma olhada na taxa de crescimento do Brasil, eu vou comparar 3 países para vocês. O Brasil, a África do Sul e a Inglaterra, né? Geralmente, a gente tem uma relação. A gente sabe que a Inglaterra, o Reino Unido, é mais desenvolvido, o Brasil é maior e mais rico que a África do Sul e a África do Sul. Então, vamos só comparar alguns números para entender o efeito, tá? Claro. O Brasil, no momento, tem quase 47 mil casos, quase 3 mil mortes, e ele está na 11ª posição do mundo. Tá? Já o Brasil vai estar entrando entre os 10 maiores casos do mundo, o que não é uma boa estatística. E o que vocês imaginam da África do Sul? Pois então, essa é uma das minhas perguntas, pelo que eu pesquisei aqui
o teu trabalho, tudo que vocês estão realizando. Então, tá, a África do Sul, ela teve 3.600 casos, only 65 mortes, e ela está no momento na posição 52 do mundo, é. Uau, que diferença, né? Pois Menos de quase 5% do número de casos e quase 2% do número de mortes, né? Mas vamos pegar outro país para comparar. O Reino Unido, né? Que é a Inglaterra, a Escócia, País de Gales e a Irlanda do Norte. É. O Reino Unido está com 140 mil casos e 18 mil mortes, no número 6 do mundo. É. Por que eu estou comparando esses três países? Porque a gente tem que ter algumas coisas para comparar. Por exemplo, a população do Brasil são 209 mil milhões de habitantes, quase 210 milhões de habitantes. Né? A África do Sul são 58 milhões, quase 60 milhões de habitantes, e a Inglaterra são 66 milhões de habitantes. Né? Então, se a gente comparar a África do Sul com a Inglaterra, se a gente for falar em número de habitantes, a África do Sul tem 3.600 casos e a Inglaterra 134 mil casos. Por que essa diferença tão grande? a que se deve essa diferença? Então, o que se deve essa diferença? Então, se a gente compara então a Inglaterra com o Brasil, a Inglaterra tem 3 vezes mais número de casos que o Brasil e o Brasil tem 15 vezes mais números de casos do que a África do Sul. A primeira coisa que a gente pode perguntar é o número de teste, né? Se tu não testar, tu não acha quem está infectado, Claro. Então, dos 46 mil casos do Brasil, o que a gente achou fazendo pesquisa são 90 mil testes. E é um dado que é difícil de encontrar do Brasil. Ela não está largando o número de testes no mundo inteiro. A África do Sul, com 3.600 testes, casos positivos, fez 120 mil testes. Então, a África do Sul fez mais testes do que o Brasil e encontrou 15 vezes menos casos. A Inglaterra, no caso, ela fez 500 mil testes para encontrar 134 mil casos. Então, só para balancear, não está relacionado ao tamanho da população. A Inglaterra e a África do Sul, a população são parecidas. Não está relacionado ao número de testes. O que está relacionado? A grande diferença entre a resposta da África do Sul e da Inglaterra foi a maneira que o governo respondeu sobre essa resposta. Eu não vou comentar do Brasil, por causa que eu não vou entrar em política do Brasil. Eu vou estar comparando a Inglaterra com o Brasil, com a África do Sul. O primeiro caso na África do Sul foi descoberto no dia 3 de março. No dia 7 de março, o presidente foi na TV falar que a gente tinha um problema. No dia 15 de março, a gente tinha 300 casos. O governo ele fez um estado de emergência. Em dia 17 de março, o que são menos de 12 dias depois do primeiro caso, ele fechou as escolas. Ele fechou as universidades. Ele botou propaganda para o pessoal tomar cuidado, distanciamento social. Dia 26 de março, ele fechou o país. Então, nós já estamos há quase 4 semanas com o país fechado. E nesse momento, ele preparou os hospitais, aumentou o número de testagem. Esse é o grande diferença da África do Sul. Ela levou muito a sério a resposta do coronavírus e, por enquanto, a África do Sul está num grupo seleto de países, junto com Singapura, com a Coreia do Sul, como as melhores respostas mundiais. No mesma época, na Inglaterra, dia 3 de março, eles já estavam com 1.000 infecções. O primeiro-ministro da Inglaterra, ele estava indo nos hospitais da Inglaterra e dando abraço nos pacientes infectados e falando que não era problema o coronavírus. Eu acho que vocês sabem o que aconteceu com o primeiro-ministro da Inglaterra, né? No Brasil Ele foi bem... não... Desculpa? Não, aqui no Brasil foi bem divulgado a questão de que ele pegou o coronavírus, inclusive acabou na UTI, né? Exatamente, ele acabou na UTI, não está de volta e a Inglaterra está num
estado de emergência enorme, né? Então, o que está acontecendo com a África do Sul agora? A África do Sul agora, uma das coisas que a gente faz é calcular todas essas estatísticas para o governo. E a gente dá para ele a cada 2 dias. Há 2 horas atrás, o ministro da Saúde pediu para a gente recalcular a estatística do país, que vai ser apresentado no Comitê das Organizações Mundiais da Saúde, o que vai ser notícia amanhã da resposta do sucesso da África do Sul até agora. Então, uma das estatísticas que a gente calcula praticamente diariamente para o governo e para os órgãos científicos, e o que se chama o número básico reprodutivo. Significa quantas pessoas estão infectadas irão infectar outra. Entendeu? Então, esse número é um número muito importante. Então, na África do Sul, agora a gente está em 1,1. A cada pessoa que é infectada, ela tende a infectar outra. Por que esse número é tão importante? Ele desceu de 3, 4 no começo a 1,1. Por que ele é tão importante? Porque a Alemanha, que está abrindo praticamente o comércio e o país de uma maneira de vários passos, nessa semana ela está abrindo quando o número básico de reprodução chegou a 0,7. Então, esse é um número muito importante para ficar seguindo, porque esse é o momento que tu consegue saber quando que tu consegue relaxar a parte de abrir o país. E aí a pergunta vem, mas se a gente está com o país fechado, é terrível para a economia, né? O que exatamente o Trump está falando só que, deixa eu te falar de outras estatísticas, a Coreia do Sul e a China, que fecharam o país e reagiram rápido, de uma maneira radical, só caiu 1% o GDP dele. Então é completamente ao contrário do que a gente pensa, vai responder rapidamente para tentar controlar a epidemia. No final, tem um efeito muito melhor na economia do que tentar proteger a economia para isso. Então, isso é que está mostrando. Se espera que o GDP da Inglaterra caia 35%. O da Coreia do Sul caiu 1,1%. O da China estava a 6%, caiu 2%. Então, uma das coisas que vai ficar muito clara é que esse efeito de proteger a economia e não fechar, os países que fecharam rápido e reagiram rápido, eles vão ter um efeito econômico menor do que os outros, tá? Então, deixa eu só mudar um pouco eu vou começar a pegar a pergunta. O que a gente faz? Além de ter um grupo que analisa dados grandes, de entender o que a gente faz, a gente sequencia o DNA do genoma do vírus. E por que a gente faz isso? Porque é a maneira que a gente consegue entender o número de introduções do vírus para o país, mas também entender quando que ele está transmitindo na população. Porque a gente tem que a gente tem que controlar uma epidemia de transmissão na população generalizada, né? Então, se a gente dá uma olhada eu vou falar da África do Sul e do Brasil. Na África do Sul, o que a gente viu e que foram muitas introduções da Europa. A maioria das introduções, 80% vieram da Europa, e principalmente com gente da África do Sul que foi em férias para a Europa, voltando, ou a trabalho, ou então europeus que vêm de férias para a África do Sul. Túlio, só uma Mas pergunta também tivemos... Fala. para os entenderem. Vocês detectam isso a partir da pesquisa do genoma do vírus, é isso? Exatamente. Então, a gente pega o vírus, a gente pega uma amostra, a gente extrai o genoma do vírus, no caso é RNA, que é parecido com DNA, e aí a gente vai e faz o sequenciamento do genoma total do vírus. A partir disso, a gente consegue ver de onde que veio a introdução. Então, na África do Sul, 80% delas foram da Europa, e a gente também teve introdução da Austrália e do Canadá. A África do Sul, no caso, tem muita população que vive de imigrantes no Canadá e na Austrália, então é normal. No Brasil foi a mesma coisa. A maioria das introduções do Brasil vieram de 2 países distintos. No caso da Europa, da Itália, e no caso dos Estados Unidos. Então, esses foram os maiores países que introduziram de pessoas voltando desses países no Brasil. Depois
depois da Itália e dos Estados Unidos, a gente tem a França, a gente tem a China, a gente tem a Inglaterra e a gente tem a Coreia do Sul. Uma das coisas interessantes, isso aí é o trabalho dos nossos colegas, o nome deles chama Darlan Cândido e Nuno Farias, eles estão na Universidade de Oxford, um é brasileiro, outro é português. O que eles mostraram também muito interessante é da onde que foi que entrou o coronavírus no Brasil e por onde que vocês pensam que foi o maior porto de entrada de coronavírus do Brasil? Os aeroportos? Não. Os aeroportos? E qual aeroporto em especial? Qual área em especial? Olha, pelos dados, eu creio que de São Paulo, porque a situação em São Paulo está bem complicada, né? Exatamente. Então foram 47,8%, praticamente metade, 50% das introduções no Brasil vieram em São Paulo. Quase 20% no Rio de Janeiro e o resto é ao redor do Brasil. O lugar que eu era, de Porto Alegre, só teve 4,4% das introduções. E isso provavelmente é uma das razões por que Porto Alegre está um pouco atrás da curva epidemiológica do vírus. Não significa que vai escapar da curva epidemiológica do vírus, porque o vírus ele realmente se comporta da mesma maneira em todos os países que ele é introduzido, mas isso é uma da relação porque São Paulo e Rio de Janeiro tiveram uma introdução antes e demais e eles estão tendo uma epidemia maior. Outra coisa que é importante notar é que cidades grandes têm epidemias maiores, como Nova York, como Londres, como São Paulo. E isso também não só o número de introdução, mas um número de contatos de pessoas em cidades grandes é maior do que cidades pequenas. Então é muito importante saber essa distinção. E só para acabar com você, para receber perguntas, outra coisa que está interessando muito as pessoas são tratamentos e vacinas. Infelizmente, não tem nenhum tratamento que é eficaz para o vírus. A tal da droga que tanto Trump como outros presidentes, a hidrocloroquina, ela acabou de falhar em muitos testes clínicos. Os melhores resultados que teve dela foi de um grupo da França sem controle. Isso é uma parte muito importante da parte da ciência. Quando tu está comparando, tu tem que comparar um grupo controle contra outro que recebeu a droga. Eles fizeram sem controle e foi quando veio tanto a histeria que essa droga funciona. Infelizmente, não funcionou em mais de 20 estudos no mundo inteiro. Seria ótimo que funcionasse, mas infelizmente não funcionou. E o que está acontecendo é que muita gente está tendo, algumas pessoas até morrendo, porque ela tem efeitos colaterais enormes. Então, o que a gente sabe é que no momento não tem nenhum tratamento eficaz para esse vírus. Seria ótimo que aparecesse um rápido, mas no momento não tem. Tá? E a questão em relação... Túlio, não Fala. seria a questão do plasma, que também tem se falado bastante e utilizado também não. Qual a sua análise? A parte do plasma 1 é muito difícil de ter. O número de pessoas que podem receber também é muito difícil de extrair. São muito poucas pessoas receber. E também ela não passou nenhuma análise científica de verdade. Então poderia ser interessante, mas infelizmente não foi aceito e não foi revisado pela parte científica. Então eu não apostaria nela no momento. Tá? Professor, não, desculpa, por favor. Em relação à vacina, tem um grupo na Inglaterra, da Universidade de Oxford. Eu estudei lá há muitos anos e eu conheço até os pesquisadores bem. Eles entraram em teste clínico, mas é fase 1 essa semana. Infelizmente, até se funcionar bem, tomara que funcione, né? A gente está todo mundo torcendo. A gente está falando no mínimo entre 12 ou 18 meses para se funcionar tudo. Então, infelizmente, a vacina ela não deve sair para essa onda de epidemia. Se ela sair, vai ser para o ano que vem, o que a gente espera que vão ter várias ondas de epidemia. Então, só para antes de eu pegar a questão, hoje em dia o que a gente sabe da parte científica, que o que é sólido e alguns países estão fazendo muito bem, são 3 coisas, exatamente, proteger o número de pessoas que entram em contato entre elas,
tá? Testar bastante, porque o teste ela tem muitos efeitos positivos. Não mais tu consegue parar infecções isolando a pessoa, mas a pessoa que ela foi testada antes, ela tende a ir para o hospital muito mais cedo e a chance dela de sobreviver aumenta muito, tá? E a terceira é exatamente o que a gente trabalha muito, identificando outbreaks localizados, utilizando parte de testagem, de genômica, para tentar acabar com aquele outbreak. Então, são as três coisas que funcionam bem da parte científica. E comenta um pouco sobre como é que é o trabalho de vocês. Primeiro, que é um bioinformata. Eu, quando me deparei com essa palavra, obviamente fui pesquisar. Eu gostaria de saber como vocês trabalham e a relação que eu sei que tem entre a bioinformática e o trabalho que vocês realizam no laboratório. Então, o que significa bioinformática? Significa alguém que analisa com informática, isso aí significa computadores grandes, dados biológicos. Então, o que a gente considera dados biológicos? Dado biológico, por exemplo, dados de testagem, dados genômicos. Então, isso é o que o bioinformata faz. No caso, o que a gente faz? A gente tem um centro de genômica e um centro de testagem. Além de analisar os dados, a gente recebe as amostras. O nosso laboratório está fazendo centenas e centenas de testes todos os dias. Então, a gente recebe as amostras, a gente detecta o vírus e depois a gente faz o genoma completo do DNA do vírus e analisamos os resultados. Então, essa parte que a gente fez, tem alguns grupos muito bons no Brasil fazendo isso. Tanto em São Paulo, no Rio. A gente tem trabalhado muito também com o Ministério da Saúde para trazer essa tecnologia para os LACENS, esses são os laboratórios grandes em todas as regiões do país. E o Brasil também está trabalhando nessa mesma área, principalmente na Fiocruz e no Instituto Alberto Lutz, receber a amostra, pegar, identificar o vírus, pegar o genoma do vírus, sequenciar para entender de onde que vem a transmissão e como parar a transmissão local. Interessante. Nós temos duas perguntas, Túlio, que entram bem com o que nós estamos falando. A primeira é se as pessoas podem ser reinfectadas. E a segunda, se a taxa de mutação do vírus é muito preocupante ou se de fato será possível achar uma vacina definitiva dentro de 1, 2 anos. Então tá. O primeiro, se as pessoas podem ser reinfectadas, até o momento não se sabe de nenhum caso de alguém que foi reinfectado. Tá? E é uma coisa que o que a gente sabe que se provarem que a pessoa pode ser reinfectada, provavelmente isso aí vai ser um resultado grande que vai sair em todos os jornais, um dos maiores jornais científicos e vai para a mídia muito rapidamente. Então, o que a gente sabe de hoje em dia é que a pessoa é infectada uma vez e depois disso ela não é infectada outra vez. Em relação à taxa de mutação do vírus, se é preocupante? Não, não é preocupante, exatamente o contrário. É um vírus extremamente estável, com uma taxa de mutação extremamente baixa. Por exemplo, as cepas genômicas do vírus que estão na África do Sul, elas são 99,9% idêntica às cepas que estão circulando no Brasil. Exatamente o contrário, é um vírus exatamente muito estável, com uma taxa de mutação baixa, e a gente fala ele na população entre 1 e 2 mutações por mês, o que é muito pouco para um genoma de 30 mil pares de base. No momento, milhares e milhares de genomas foram sequenciados no mundo e tem milhares de pessoas analisando ele no tempo inteiro. Até agora, nenhuma mutação foi identificada nos milhares de genomas sequenciados que increase e que faça que o vírus circular mais rápido ou ser transmitido mais rápido. Então, não, ele não evolui rápido e não é preocupante a taxa de mutação. Se será possível... Uma boa notícia, né, Túlio? Uma boa notícia no meio desse caos todo. Se será possível achar uma vacina, esperamos que sim. Vacinas para vírus não são muito fáceis de desenvolver. Nós só temos poucas vacinas para vírus, né? Nós temos para o vírus do sarampo, que funciona bem. Infelizmente, o Brasil teve muitos outbreaks de sarampo, exatamente para as pessoas não vacinarem.
A gente tem vacinas para febre amarela, que funciona bem. E nós estamos procurando uma vacina para o HIV há 25 anos, não conseguimos achar ainda. Né? Então, são poucos vírus que tem vacina desenvolvida, mas uma das coisas que não irá afetar a vacina é a taxa de mutação, porque ela é baixa desse vírus. E sobre a origem do vírus, Túlio, existem algumas teorias que dizem que ele pode ter sido criado em laboratório, outras no mercado, né, devido à questão dos animais selvagens, tudo misturado. Não sei se tu tens uma resposta ou uma opinião. O que tu acha? Não. É nessa parte exatamente que a gente trabalha. Então, o que a gente sabe Deixa eu te dar um exemplo antes, porque as pessoas elas não entendem essa parte científica. A maioria das nossas doenças vem de outros animais, tá? Então, a gripe todo ano, ou ela vem de aves, ou ela vem de porcos, tá? Para começar. Quando a gente teve a Zika, ela foi transmitida por mosquitos. A febre amarela, ela veio tanto com mosquito, mas infectando até os macacos. O HIV vem de macaco. A tuberculose vem de vacas. Então, a maioria das nossas doenças vem de outros animais. E é uma parte normal, porque aqueles animais eles vivem com a doença, sem causar doença, e quando é transmitido para o humano não reconhece, então ele é susceptível. Então, essa é a parte mais normal. A maioria das nossas doenças infecciosas vem de outros animais. Em relação ao coronavírus, nós temos 3 coronavírus que causam gripes todos os anos. Nós também tivemos 2 transmissões de coronavírus que foram parecidas com essa, que foi o SARS em 2003, 2004, e que foi o MERS, que foi no Middle East, que significa ali na Arábia, que ela veio no caso de camelos. Então são 2 coronavírus muito parecidos. Tanto que quando sequenciou o vírus e comparou, ficou muito claro. Tanto que o nome do vírus, na verdade, ele chama SARS-CoV-2. Então, ele é muito parecido com o mesmo processo do SARS-CoV-1. Esses são vírus que naturalmente vivem em morcegos, e algumas vezes eles pulam para a população humana. Aconteceu em 2003, aconteceu de morcego por camelo em 2008, na Arábia, aconteceu de novo agora em 2019. Então, esse vírus ele tem todas as características de um vírus normal, de uma transmissão zoonótica, muito parecida com a maioria das nossas doenças. Então, não tem chance nenhum dele ter sido criado num laboratório. É um processo, infelizmente, natural de doenças entrarem nos humanos. E isso foi feito, o genoma do vírus ele foi sequenciado, foi dia 11 de janeiro, e foi analisado por milhares de pessoas, e nós estamos extremamente convencidos que é um vírus extremamente normal, da diversidade normal dos coronavírus, que infelizmente pulou para os humanos. Qual a diferença entre 2003 e 2004, quando a gente teve o SARS, que seria o SARS-1, e agora 2020, 2019, o SARS-2, o que significa o coronavírus? A grande diferença é a conexão no mundo. Se vocês derem uma olhada na conexão de aviões e como o mundo ele ficou muito mais conectado nos últimos 20 anos, então foi isso que aconteceu. A introdução foi muito mais rápida em todos os lugares do mundo, e alguns governos, alguns não levaram a sério. E esse foi exatamente o que aconteceu. Isso nos deixa, então, suscetível a novos vírus, porque a globalização e a interligação mundial está cada vez mais intensa. Então, me parece... Exatamente, exatamente. Isso aconteceu há 2 anos atrás com a gripe do H1N1, ela causou muita morte no mundo, foi exatamente isso. E a gente aconteceu também há 5, 6 anos atrás com a H7N1, que foi aquela gripe suína, que teve grandes casos no México. A nossa globalização e a maneira que a gente se transporta pelo mundo inteiro, a gente fica muito mais susceptível a vírus, especialmente respiratórios, que são de fácil transmissão exatamente por contato. E deixa eu lhe perguntar uma coisa, a questão desses mercados chineses que também foram muito culpados, né, pela propagação do vírus, isso procede ou independente dos mercados nós poderíamos ter tido esse boom de infecção?
o que a gente gosta de falar não é da onde é que o vírus veio, mas é como o país responde. Por exemplo, no caso do coronavírus, ele veio do mercado da China, mas o Zika, de onde é que ele entrou do Brasil? Ele veio da Polinésia, da Micronésia. Yeah. E de onde é que entra todo ano as epidemias de dengue do Brasil? Ela vem do Caribe. De onde é que veio o HIV? Ela veio da África. Yeah? Então, é normal vírus aparecerem sendo transmitidos de outras regiões. Então, o que a gente gosta de falar que a coisa importante não é da onde que o vírus originou, mas é como que quando ele entrou no país, a gente responde. Interessante. E basta o nosso contato com os animais, normalmente, claro que cada vez vai ter sua característica, né? Mas basta esse contato com os animais, no caso, por exemplo, do HIV do macaco, ou enfim, os outros citados, a dengue, todos que tu citaste. Então, o que a gente sabe é que essa transmissão zoonótica é um evento raro, e no caso todos esses vírus ou bactérias que eu discuti, ela acaba sendo menos de 0,00001% dos casos. 99,99999% dos casos é transmitido entre humano para humano. E é nessa a parte que a gente é muito difícil precaver a introdução de um vírus ou de uma bactéria nos humanos, mas o que a gente tem o poder é de controlar a transmissão entre humanos. E me conta uma coisa, Túlio, indo lá mais para o teu lado profissional. Tu falaste que já começaram desde janeiro as pesquisas. Vocês, cientistas, têm uma rede global e que vocês já estavam, por exemplo, aí na África do Sul, no laboratório que tu diriges, que tu comandas, já estavam pesquisando as questões do coronavírus desde janeiro? Como é que se dão essas trocas? Sim, a comunidade científica ela é muito relacionada, né? A gente tem um network muito grande. No caso, o primeiro genoma foi publicado dia 11 de janeiro. Dia 15 de janeiro, a gente já tinha produzido um software, um programa de computação para analisar os genomas que foi desenvolvido e largado, como a gente fala, open source e de graça. Esse programa foi usado milhares e milhares de vezes em centenas de países do mundo. Então, essa é uma das coisas mais importantes que aconteceu, a comunidade científica realmente largou tudo para tentar ajudar na pandemia de coronavírus. Nunca aconteceu de que 3 meses depois de ter detectado um vírus, a gente tem o genoma completo, a gente sabe os sintomas da doença, a gente sabe como ele é transmitido, a gente sabe como parar ele. Então, a resposta da comunidade científica foi excepcional. No caso da África do Sul, ela levou muito a sério os cientistas. Nós temos um grupo, são 50 cientistas, e dando opinião para o governo todo dia, e ele está seguindo as opiniões dos cientistas. Não é um grupo pequeno, é um grupo de grandes cientistas da África do Sul e mundiais de fazer isso. No caso da África do Sul, ela tem um pouco de vantagem sobre isso. Nós estamos 20 anos com pandemia de HIV, então a gente tem muito virologista, muita máquina de fazer teste e muitas pessoas que entendem de vírus. Então, mas o importante é que o governo aqui levou muito a sério. Eles até têm o que eles chamam de Chief Scientific Officer, que ele controla exatamente a informação para todos os ministros, não só o ministro da Saúde. Então, ele levou muito a sério a resposta científica. Outros países que levaram muito a sério a resposta científica foi a Coreia do Sul, foi Singapura e foi a Alemanha. E se vocês deem uma olhada na curva da epidemia desses países, é completamente diferente dos países que não levaram muito a sério os comentários da comunidade científica. Que nos iluminem aqui, né, para levar mais a sério a comunidade científica. Túlio, conta um pouquinho das experiências do teu dia a dia na África do Sul. Nós temos uma pergunta que eu achei bem interessante. Se na África do Sul as comunidades menos privilegiadas estão tendo uma política pública específica para elas, como é que é o lockdown de vocês, como a sociedade também está encarando essas questões do governo, porque aqui assim a pressão dos empresários está muito grande para que volte. E provavelmente
a partir de maio, alguns estados até já abriram, como Santa Catarina, e provavelmente a perspectiva que se observa é que vão abrir em breve. A gente pode ter depois uma segunda onda. Como é que é a experiência de Então, vocês? o presidente ontem foi na TV e ele reservou 500 bilhões de rands, isso são mais ou menos 150 bilhões de reais, para dar como bolsa para a população pobre. Ele está levando muito a sério. 10% do GDP do país vai ser distribuído para a população pobre, para ela ter dinheiro para comprar comida e para sobreviver. Então, eles levaram muito a sério essa parte. Além de distribuição de comida, aumentaram muito a quantidade de financiamento para a população. No caso, eles diminuíram 2 ou 3% a taxa de juros e os bancos não estão... se alguém não pagar, ela não recebe mais taxa de juro. E ele também, o que ele teve na África do Sul foi exatamente o contrário do Brasil. Os grandes empresários doaram bilhões de dólares para o governo para responder para a resposta. Eu acho que a grande motivação da África do Sul foi ela mostrar aos empresários que no final custa menos responder rapidamente e com uma maneira muito forte do que fazer exatamente o contrário. Eu acho que foi o grande bons empresários, né? E foi com isso, eu acho que o que nos ajudou muito é muito essa relação do BRICS também com a China e seguindo algumas orientações da China de como responder rápido, mas também levando muito a sério o que aconteceu na Alemanha e na Coreia do Sul, de testagem em massa e de tentar aumentar. Então, claro que a população pobre, foi por isso que o governo também se preocupou. Nós temos favelas tão grandes como o Brasil e um sistema de saúde tão ruim quanto o Brasil e também que teve várias epidemias de HIV e tuberculose. Então, eles decidiram exatamente tentar proteger a população pobre e proteger o sistema de saúde. Então, foi isso que o governo fez aqui. Os empresários, eles fizeram ao contrário de reclamar, eles estão suportando o governo no processo. E como é que está o lockdown? Podem só as atividades essenciais, as indústrias? Como é que é o dia a dia da vida aí de vocês? O dia a dia é que tu só pode ir para comprar comida, só isso. Tá? No caso, nós temos um laboratório grande fazendo testagem. Eu tenho uma permissão, um papel legal que eu posso ir para o laboratório todo dia e todo o meu grupo. Mas no caso, a única coisa que se pode ser feita é ir para o supermercado. E só isso. Eles fecharam até todas... álcool foi fechado no país. Não se pode comprar álcool. Não se pode comprar cigarro. Não se pode... loja de roupa. O professor Túlio já foi chamado. Só um minutinho que ele está aceitando aqui o convite. Ele vai falar conosco diretamente, está aqui ao vivo, seja bem-vindo. Está conosco diretamente da África do Sul. Túlio, primeiro eu só vou te apresentar aos nossos espectadores aqui da live. É uma grande honra tê-lo. O Túlio tem um grande currículo. Ele é um pesquisador, professor, doutor, virologista e bioinformata, que logo nós saberemos o que é isto. Ele é professor da Escola de Medicina Nelson Mandela, na África do Sul. Também é professor associado do Departamento de Saúde Global da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, e diretor da Plataforma de Inovação e Sequenciamento de Pesquisa, UKZN, do CRISP. Logo ele vai nos contar o trabalho que ele está realizando lá de pesquisa sobre vírus. E o professor Túlio tem mais de 150 artigos publicados no mundo. Professor Túlio, seja muito bem-vindo. Lhe dou a palavra para fazer a introdução sobre o tema. É uma grande honra tê-lo conosco. Obrigada por aceitar o convite. Olá, boa tarde para todo mundo no Brasil.
E obrigado por fazer essa live ao meio-dia, né? Porque aqui na África do Sul já são 5 da tarde. E aí, quando me convidaram antes, era para ser à meia-noite, mas eu falei, poxa, vamos fazer ao meio-dia, então ótimo de ver todo mundo, sejam bem-vindos. É sempre um prazer falar com o Brasil, falar com a psoríase. E o que eu vim aqui hoje para vocês é falar um pouco do nosso trabalho, mas também falar um pouco da resposta sobre o coronavírus, o que está acontecendo tanto na África do Sul, e comparar com alguns lugares do mundo, porque eu acho que vocês não devem estar sabendo o que está acontecendo, e eu acho que é importante, muitas vezes, compararem alguns países para entender o quanto o efeito de respostas pode ter no número de infecção. Então, eu gostaria de falar para vocês de algumas estatísticas. A gente trabalha com estatística, nós trabalhamos com dados, então essa é a parte que a gente gosta, né? Então, a gente está sempre apresentando, geralmente para o mundo inteiro, e muitas vezes aqui na TV ao vivo da África do Sul, a gente é parte da resposta grande do governo, né? Então, só para dar alguma estatística, 2 semanas atrás, a gente estava falando de que 1 milhão de pessoas estavam infectadas no mundo e 50 mil mortes. Hoje, antes de vir para essa apresentação, eu dei uma olhada nas estatísticas e agora nós temos 2,8 milhões de pessoas infectadas e 185 mil mortes. Então, em 2 semanas, nós multiplicamos por 3 o número de infectados e mais de 3 vezes o número de mortes. E como que a gente compara isso nos países? Então, se a gente dá uma olhada na taxa de crescimento do Brasil, eu vou comparar 3 países para vocês. O Brasil, a África do Sul e a Inglaterra, né? Geralmente a gente tem uma relação, a gente sabe que a Inglaterra, o Reino Unido é mais desenvolvido, o Brasil é maior e mais rico que a África do Sul e a África do Sul. Então vamos só comparar alguns números para entender o efeito, tá? Claro. O Brasil, no momento, tem quase 47 mil casos, quase 3 mil mortes e ele está na 11ª posição do mundo. Tá? Já o Brasil vai estar entrando entre os 10 maiores casos do mundo, o que não é uma boa estatística. E o que vocês imaginam da África do Sul? Pois então, essa é uma das minhas perguntas, pelo que eu pesquisei aqui o teu trabalho, tudo que vocês estão realizando. Então, tá, a África do Sul, ela teve 3.600 casos, only 65 mortes, e ela está no momento na posição 52 do mundo. Uau, que diferença, né? Menos de quase 5% do número de casos e quase 2% do número de mortes, né? Mas vamos pegar outro país para comparar. O Reino Unido, né? Que é a Inglaterra, a Escócia, País de Gales e a do Norte. O Reino Unido está com 140 mil casos e 18 mil mortes, no número 6 do mundo. Por que eu estou comparando esses 3 países? Porque a gente tem que ter algumas coisas para comparar. Por exemplo, a população do Brasil são 209 milhões de habitantes, quase 210 milhões de habitantes. A África do Sul são 58 milhões, quase 60 milhões de habitantes, e a Inglaterra são 66 milhões de habitantes. Então, se a gente comparar a África do Sul com a Inglaterra, se a gente for falar em número de habitantes, a África do Sul tem 3.600 casos e a Inglaterra 134 mil casos. Por que essa diferença tão grande? A que se deve essa diferença? Então, o que se deve essa diferença? Então, se a gente compara então, a Inglaterra com o Brasil, a Inglaterra tem 3 vezes mais número de casos que o Brasil e o Brasil tem 15 vezes mais números de casos do que a África do Sul. A primeira coisa que a gente pode perguntar é o número de teste, né? Se tu não testar, tu não acha quem está infectado, Claro. Então, dos 46 mil casos do Brasil, o que a gente achou fazendo pesquisa são 90 mil testes. E é um dado que é difícil de encontrar do Brasil, ela não está largando números de testes no mundo inteiro.
A África do Sul, com 3.600 testes, casos positivos, fez 120 mil testes. Então, a África do Sul fez mais testes do que o Brasil e encontrou 15 vezes menos casos. A Inglaterra, no caso, ela fez 500 mil testes para encontrar 134 mil casos. Então, só para balancear, não está relacionado ao tamanho da população. A Inglaterra e a África do Sul, a população são parecidas. Não está relacionado ao número de testes. O que está relacionado? A grande diferença entre a resposta da África do Sul e da Inglaterra foi a maneira que o governo respondeu sobre essa resposta. Eu não vou comentar do Brasil, por causa que eu não vou entrar em política do Brasil. Eu vou estar comparando a Inglaterra com o Brasil, com a África do Sul. O primeiro caso na África do Sul foi descoberto no dia 3 de março. No dia 7 de março, o presidente foi na TV falar que a gente tinha um problema. No dia 15 de março, a gente tinha 300 casos. O governo fez um estado de emergência. Em dia 17 de março, o que são menos de 12 dias depois do primeiro caso, ele fechou as escolas. Ele fechou as universidades. Botou propaganda para o pessoal tomar cuidado, distanciamento social. Dia 26 de março, ele fechou o país. Então, nós já estamos há quase 4 semanas com o país fechado. E nesse momento, ele preparou os hospitais, aumentou o número de testagem. Esse é o grande diferença da África do Sul. Ela levou muito a sério a resposta do coronavírus e, por enquanto, a África do Sul está num grupo seleto de países, junto com Singapura, com a Coreia do Sul, como as melhores respostas mundiais. No mesma época, na Inglaterra, dia 3 de março, eles já estavam com 1.000 infecções. O primeiro-ministro da Inglaterra, ele estava indo nos hospitais da Inglaterra e dando abraço nos pacientes infectados e falando que não era problema o coronavírus. Eu acho que vocês sabem o que aconteceu com o primeiro-ministro da Inglaterra, né? No Brasil foi bem... Desculpa? Não, aqui no Brasil foi bem divulgado a questão de que ele pegou o coronavírus, inclusive acabou na UTI, né? Exatamente, ele acabou na UTI, não está de volta e a Inglaterra está num estado de emergência enorme. Né? Então, o que está acontecendo com a África do Sul agora? A África do Sul agora, uma das coisas que a gente faz é calcular todas essas estatísticas para o governo e a gente dá para ele a cada 2 dias. Há 2 horas atrás, o ministro da Saúde pediu para a gente recalcular as estatísticas do país, que vai ser apresentado no Comitê das Organizações Mundiais da Saúde, o que vai ser notícia amanhã da resposta do sucesso da África do Sul até agora. Então, uma das estatísticas que a gente calcula praticamente diariamente para o governo e para os órgãos científicos, e o que se chama o número básico reprodutivo. Significa quantas pessoas estão infectadas irão infectar outra. Entendeu? Então, esse número é um número muito importante. Então, na África do Sul, agora a gente está em 1,1. A cada pessoa que é infectada, ela tende a infectar outra. Por que esse número é tão importante? Ele desceu de 3, 4 no começo a 1,1. Por que ele é tão importante? Porque a Alemanha, que está abrindo praticamente o comércio e o país de uma maneira de vários passos, nessa semana, ela está abrindo quando o número básico de reprodução chegou a 0,7. Então, esse é um número muito importante para ficar seguindo, porque esse é o momento que tu consegue saber quando que tu consegue relaxar a parte de abrir o país. E aí a pergunta vem, mas se a gente está com o país fechado, é terrível para a economia, né? O que exatamente o Trump está falando só que, deixa eu te falar de outras estatísticas, a Coreia do Sul e a China, que fecharam o país e reagiram rápido, de uma maneira radical, só caiu 1% o GDP dele. Então é completamente ao contrário do que a gente pensa,
responder rapidamente para tentar controlar a epidemia. No final, tem um efeito muito melhor na economia do que tentar proteger a economia para isso. Então, isso é que está mostrando. Se espera que o GDP da Inglaterra caia 35%. O da Coreia do Sul caiu 1,1%. O da China estava a 6%, caiu 2%. Então, uma das coisas que vai ficar muito clara é que esse efeito de proteger a economia e não fechar, os países que fecharam rápido e reagiram rápido, eles vão ter um efeito econômico menor do que os outros, tá? Então, deixa eu só mudar um pouco para eu vou começar a pegar a pergunta. O que a gente faz? Além de ter um grupo que analisa dados grandes, de entender o que a gente faz, a gente sequencia o DNA do genoma do vírus. E por que a gente faz isso? Porque é a maneira que a gente consegue entender o número de introduções do vírus para o país, mas também entender quando que ele está transmitindo na população. Porque a gente tem que a gente tem que controlar é uma epidemia de transmissão na população generalizada, né? Então, se a gente dá uma olhada eu vou falar da África do Sul e do Brasil. Na África do Sul, o que a gente viu e que foram muitas introduções da Europa. A maioria das introduções, 80% vieram da Europa e principalmente com gente da África do Sul que foi em férias para a Europa voltando ou a trabalho, ou então europeus que vêm de férias para a África do Sul. Túlio, só uma Mas pergunta também não tivemos... Fala. para os entenderem. Vocês detectam isso a partir da pesquisa do genoma do vírus, é isso? Exatamente. Então, a gente pega o vírus, a gente pega uma amostra, a gente extrai o genoma do vírus, no caso é RNA, que é parecido com DNA, e aí a gente vai e faz o sequenciamento do genoma total do vírus. A partir disso, a gente consegue ver de onde que veio a introdução. Então, na África do Sul, 80% delas foram da Europa e a gente também teve introdução da Austrália e do Canadá. A África do Sul, no caso, tem muita população que vive de imigrantes no Canadá e na Austrália, então é normal. No Brasil foi a mesma coisa. A maioria das introduções do Brasil vieram de 2 países distintos, no caso da Europa, da Itália, e no caso dos Estados Unidos. Então, esses foram os maiores países que introduziram de pessoas voltando desses países no Brasil. Depois da Itália e dos Estados Unidos, a gente tem a França, a gente tem a China, a gente tem a Inglaterra e a gente tem a Coreia do Sul. Uma das coisas interessantes, isso aí é o trabalho dos nossos colegas, o nome deles chama Darlan Cândido e Nuno Farias, eles estão na Universidade de Oxford, um é brasileiro, outro é português. O que eles mostraram também muito interessante é da onde que foi que entrou o coronavírus no Brasil e por onde que vocês pensam que foi o maior porto de entrada de coronavírus do Brasil? Os aeroportos? Não. Os aeroportos? E qual aeroporto em especial? Qual área em especial? Olha, pelos dados, eu creio que o de São Paulo, porque a situação em São Paulo está bem complicada, né? Exatamente. Então, foram 47,8%, praticamente metade, 50% das introduções no Brasil vieram em São Paulo. Quase 20% no Rio de Janeiro e o resto ao redor do Brasil. O lugar que eu era, de Porto Alegre, só teve 4,4% das introduções. E isso provavelmente é uma das razões por que Porto Alegre está um pouco atrás da curva epidemiológica do vírus. Não significa que vai escapar da curva epidemiológica do vírus, porque o vírus ele realmente se comporta da mesma maneira em todos os países que ele é introduzido, mas isso é uma da relação porque São Paulo e Rio de Janeiro tiveram uma introdução antes e demais e eles estão tendo uma epidemia maior. Outra coisa que é importante notar é que cidades grandes têm epidemias maiores, como Nova York, como Londres, como São Paulo. E isso também não só o número de introdução, mas o número de contatos de pessoas em cidades grandes é maior do que cidades pequenas. Então é muito importante saber essa distinção. E só para acabar com você, para receber perguntas, outra coisa que está interessando muito as pessoas são tratamentos e vacinas.
Infelizmente, não tem nenhum tratamento que é eficaz para o vírus. A tal da droga que tanto Trump ou como outros presidentes, a hidrocloroquina, ela acabou de falhar em muitos testes clínicos. Os melhores resultados que teve dela foi de um grupo da França sem controle. Isso é uma parte muito importante da parte da ciência. Quando tu está comparando, tu tem que comparar um grupo controle contra outro que recebeu a droga. Eles fizeram sem controle e foi quando veio tanto a histeria que essa droga funciona. Infelizmente, não funcionou em mais de 20 estudos no mundo inteiro. Seria ótimo que funcionasse, mas infelizmente não funcionou. E o que está acontecendo é que muita gente está tendo, algumas pessoas até morrendo, porque ela tem efeitos colaterais enormes. Então, o que a gente sabe é que no momento não tem nenhum tratamento eficaz para esse vírus. Seria ótimo que aparecesse um rápido, mas no momento não tem. Tá? E a Em questão do relação... Túlio, não seria Fala. a questão do plasma, que também tem se falado bastante e utilizado também não. Qual a sua análise? A parte do plasma 1 é muito difícil de ter. O número de pessoas que podem receber também é muito difícil de extrair. São muito poucas pessoas receber. E também ela não passou nenhuma análise científica de verdade. Então poderia ser interessante, mas infelizmente não foi aceito e não foi revisado pela parte científica. Então eu não apostaria nela no momento, tá? Professor E, Túlio, não, uhum. desculpa, por favor. Yeah. Em relação à vacina, são um grupo na Inglaterra, da Universidade de Oxford. Eu estudei lá há muitos anos e eu conheço até os pesquisadores bem. Eles entraram em teste clínico, mas é fase 1 essa semana. Infelizmente, até se funcionar bem, tomara que funcione, né? A gente tá todo mundo torcendo, a gente está falando no mínimo entre 12 ou 18 meses para se funcionar tudo. Então, infelizmente, a vacina ela não deve sair para essa onda de epidemia. Se ela sair, vai ser para o ano que vem, o que a gente espera que vão ter várias ondas de epidemia. Então, só para antes de eu pegar a questão, hoje em dia o que a gente sabe da parte científica, que o que é sólido e alguns países estão fazendo muito bem são três coisas, exatamente, proteger o número de pessoas que entram em contato entre elas, tá? Testar bastante, porque o teste ela tem muitos efeitos positivos. Não mais tu consegue parar infecções isolando a pessoa, mas a pessoa que ela foi testada antes, ela tende a ir para o hospital muito mais cedo e a chance dela de sobreviver aumenta muito, tá? E a terceira é exatamente o que a gente trabalha muito, identificando outbreaks localizados, utilizando parte de testagem de genômica para tentar acabar com aquele outbreak. Então, são as três coisas que funcionam bem da parte científica. E comenta um pouco sobre como é que é o trabalho de vocês. Primeiro, que é um bioinformata. Eu, quando me deparei com essa palavra, obviamente fui pesquisar. Eu gostaria de saber como vocês trabalham e a relação que eu sei que tem entre a bioinformática e o trabalho que vocês realizam no laboratório. Então, o que significa bioinformática? Significa alguém que analisa com informática, isso aí significa computadores grandes, dados biológicos. Então, o que a gente considera dados biológicos? Dado biológico, por exemplo, dados de testagem, dados genômicos. Então, isso é o que o bioinformata faz. No caso, o que a gente faz? A gente tem um centro de genômica e um centro de testagem. Além de analisar os dados, a gente recebe as amostras. O nosso laboratório está fazendo centenas e centenas de testes todos os dias. Então, a gente recebe as amostras, a gente detecta o vírus e depois a gente faz o genoma completo do DNA do vírus e analisamos os resultados. Então, essa parte que a gente fez, tem alguns grupos muito bons no Brasil fazendo isso. Tanto em São Paulo, no Rio, a gente tem trabalhado muito também com o Ministério da Saúde para trazer essa tecnologia para os LACENS, esses são os laboratórios grandes em todas as regiões do país.
E o Brasil também ela também está trabalhando nessa mesma área, principalmente na Fiocruz e no Instituto Alberto Lutz, de receber a amostra, pegar, identificar o vírus, pegar o genoma do vírus, sequenciar para entender da onde que vem a transmissão e como parar a transmissão local. Interessante. Nós temos duas perguntas, Túlio, que entram bem com o que nós estamos falando. A primeira é se as pessoas podem ser reinfectadas, e a segunda, se a taxa de mutação do vírus é muito preocupante, ou se de fato será possível achar uma vacina definitiva dentro de 1, 2 anos. Então, o primeiro, se as pessoas podem ser reinfectadas, até o momento não se sabe de nenhum caso de alguém que foi reinfectado. Tá? E é uma coisa o que a gente sabe que se provarem que a pessoa pode ser reinfectada, provavelmente isso aí vai ser um resultado grande que vai sair em todos os jornais, um dos maiores jornais científicos, e vai para a mídia muito rapidamente. Então, o que a gente sabe de hoje em dia é que a pessoa é infectada uma vez e depois disso ela não é infectada outra vez. Em relação à taxa de mutação do vírus, se é preocupante? Não é preocupante, exatamente o contrário. É um vírus extremamente estável, com uma taxa de mutação extremamente baixa. Por exemplo, as cepas genômicas do vírus que estão na África do Sul, elas são 99,9% idêntica às cepas que estão circulando no Brasil. Exatamente o contrário, é um vírus exatamente muito estável, com uma taxa de mutação baixa, e aí a gente fala ele na população entre 1 e 2 mutações por mês, o que é muito pouco para um genoma de 30 mil pares de base. No momento, milhares e milhares de genomas foram sequenciados no mundo e tem milhares de pessoas analisando ele no tempo inteiro. Até agora, nenhuma mutação foi identificada nos milhares de genomas sequenciados que increase e que faça que o vírus circular mais rápido ou ser transmitido mais rápido. Então, não, ele não evolui rápido e não é preocupante a taxa de mutação. Se será possível... Uma boa notícia, né, Túlio? Uma boa notícia no meio desse caos todo. Se será possível achar uma vacina, esperamos que sim. Vacinas para vírus não são muito fáceis de desenvolver, nós só temos poucas vacinas para vírus, né? Nós temos para o vírus do sarampo, que funciona bem. Infelizmente, o Brasil teve muitos outbreaks de sarampo, exatamente para as pessoas não vacinarem. A gente tem vacinas para febre amarela, que funciona bem. Nós estamos procurando uma vacina para o HIV há 25 anos, não conseguimos achar ainda. Então, são poucos vírus que tem vacina desenvolvida, mas uma das coisas que não irá afetar a vacina é a taxa de mutação, porque ela é baixa desse vírus. E sobre a origem do vírus, Túlio, existem algumas teorias que dizem que ele pode ter sido criado em laboratório, outras no mercado, né, devido à questão dos animais selvagens, tudo misturado. Não sei se tu tens uma resposta ou uma opinião. O que tu acha? Não. É nessa parte exatamente que a gente trabalha. Então, o que a gente sabe Deixa eu te dar um exemplo antes, porque as pessoas elas não entendem essa parte científica. A maioria das nossas doenças vem de outros animais. Tá? Então, a gripe todo ano, ou ela vem de aves, ou ela vem de porcos. Tá? Para começar. Quando a gente teve a Zika, ela foi transmitida por mosquitos. A febre amarela, ela veio tanto com mosquito, mas infectando até os macacos. O HIV vem de macaco. A tuberculose vem de vacas. Então, a maioria das nossas doenças vem de outros animais. E é uma parte normal, porque aqueles animais eles vivem com a doença, sem causar doença, e quando é transmitido para o humano não reconhece, então ele é susceptível. Então, essa é a parte mais normal. A maioria das nossas doenças infecciosas vem de outros animais. Em relação ao coronavírus, nós temos 3 coronavírus que causam gripes todos os anos. Nós também tivemos 2 transmissões de coronavírus que foram parecidas com essa, que foi o SARS em 2003, 2004,
e que foi o MERS, que foi no Middle East, que significa ali na Arábia, que ela veio no caso de camelos. Yeah? Então são dois coronavírus muito parecidos. Tanto que quando sequenciou o vírus e comparou, ficou muito claro. Tanto que o nome do vírus, na verdade, ele chama SARS coronavírus 2. Então ele é muito parecido com o mesmo processo do SARS coronavírus 1. Esses são vírus que naturalmente vivem em morcegos, yeah, e algumas vezes eles pulam para a população humana. Aconteceu em 2003, aconteceu de morcego por camelo em 2008, na Arábia, aconteceu de novo agora em 2019. Então esse vírus ele tem todas as características de um vírus normal, de uma transmissão zoonótica, muito parecida com a maioria das nossas doenças. Então, não tem chance nenhum dele ter sido criado num laboratório. É um processo, infelizmente, natural de doenças entrarem nos humanos. E isso foi feito, o genoma do vírus ele foi sequenciado, foi dia 11 de janeiro, e foi analisado por milhares de pessoas, e nós estamos extremamente convencidos que é um vírus extremamente normal, da diversidade normal dos coronavírus, que infelizmente pulou para os humanos. Qual a diferença entre 2003 e 2004, quando a gente teve o SARS, que seria o SARS-1, e agora 2020, 2019, o SARS-2, o que significa o coronavírus? A grande diferença é a conexão no mundo. Se vocês derem uma olhada na conexão de aviões e como o mundo ele ficou muito mais conectado nos últimos 20 anos, então foi isso que aconteceu. A introdução foi muito mais rápida em todos os lugares do mundo e alguns governos, alguns não levaram a sério. E esse foi exatamente o que aconteceu. Isso nos deixa, então, suscetível a novos vírus, porque a globalização e a interligação mundial está cada vez mais intensa. Então, me parece... Exatamente, mas exatamente. Isso aconteceu o que há 2 anos atrás com a gripe do H1N1, ela causou muita morte no mundo, foi exatamente isso. E a gente aconteceu também há 5, 6 anos atrás com a H7N1, que foi aquela gripe suína, que teve grandes casos no México. A nossa globalização e a maneira que a gente se transporta pelo mundo inteiro, a gente fica muito mais suscetível a vírus, especialmente respiratórios, que são de fácil transmissão exatamente por contato. E deixa eu lhe perguntar uma coisa, a questão desses mercados chineses que também foram muito culpados, né, pela propagação do vírus, isso procede ou independente dos mercados nós poderíamos ter tido esse boom de infecção? O que a gente gosta de falar não é de onde é que o vírus veio, mas é como o país responde. Por exemplo, no caso do coronavírus, ele veio do mercado da China, mas o Zika, de onde é que ele entrou do Brasil? Ele veio da Polinésia, da Micronésia. E de onde é que entra todo ano as epidemias de dengue do Brasil? Ela vem do Caribe. De onde é que veio o HIV? Ela veio da África. Então é normal vírus aparecerem sendo transmitidos de outras regiões. Então, o que a gente gosta de falar? Que a coisa importante não é da onde que o vírus, mas é como que quando ele entrou no país, a gente responde. Interessante. E basta o nosso contato com os animais, normalmente, claro que cada vírus vai ter sua característica, né? Mas basta esse contato com os animais, no caso, por exemplo, do HIV do macaco, ou enfim, os outros citados, a dengue, todos que tu citaste. Então, o que a gente sabe é que essa transmissão zoonótica é um evento raro, e no caso de todos esses vírus ou bactérias que eu discuti, ela acaba sendo menos de 0,00001% dos casos. 99,99999% dos casos é transmitido entre humano para humano. E é nessa a parte que a gente é muito difícil precaver a introdução de um vírus ou de uma bactéria nos humanos, mas o que a gente tem o poder é de controlar a transmissão entre humanos. E me conta uma coisa, Túlio, indo lá mais para o teu lado profissional. Tu falaste que já começaram desde janeiro as pesquisas.
Vocês, cientistas, têm uma rede global e que se vocês já estavam, por exemplo, aí na África do Sul, no laboratório que tu diriges, que tu comandas, já estavam pesquisando as questões do coronavírus desde janeiro? Como é que se dão essas trocas? Sim, a comunidade científica ela é muito relacionada, né? A gente tem um network muito grande. No caso, o primeiro genoma foi publicado dia 11 de janeiro. Dia 15 de janeiro, a gente já tinha produzido um software, um programa de computação para analisar os genomas que foi desenvolvido e largado, como a gente fala, open source e de graça. Esse programa foi usado milhares e milhares de vezes em centenas de países do mundo. Então, esse é uma das coisas mais importantes que aconteceu, a comunidade científica realmente largou tudo para tentar ajudar na pandemia de coronavírus. Nunca aconteceu de que 3 meses depois de ter detectado um vírus, a gente tem o genoma completo, a gente sabe os sintomas da doença, a gente sabe como ele é transmitido, a gente sabe como parar ele. Então, a resposta da comunidade científica foi excepcional. No caso da África do Sul, ela levou muito a sério os cientistas. Nós temos um grupo, são 50 cientistas, e dando opinião para o governo todo dia, e ele está seguindo as opiniões dos cientistas. Não é um grupo pequeno, é um grupo de grandes cientistas da África do Sul e mundiais de fazer isso. No caso, a África do Sul ela tem um pouco de vantagem sobre isso. Nós estamos 20 anos com pandemia de HIV, então a gente tem muito virologista, muita máquina de fazer teste e muitas pessoas que entendem de vírus. Então, mas o importante é que o governo aqui levou muito a sério. Eles até têm o que eles chamam de Chief Scientific Officer, que ele controla exatamente a informação para todos os ministros, não só o ministro da Saúde. Então, ele levou muito a sério a resposta científica. Outros países que levaram muito a sério a resposta científica foi a Coreia do Sul, foi Singapura e foi a Alemanha. E se vocês deem uma olhada na curva da epidemia desses países, é completamente diferente dos países que não levaram muito a sério os comentários da comunidade científica. Que nos iluminem aqui, né, para levar mais a sério a comunidade científica. Túlio, conta um pouquinho das experiências do teu dia a dia na África do Sul. Nós temos uma pergunta que eu achei bem interessante. Se na África do Sul as comunidades menos privilegiadas estão tendo uma política pública específica para elas, como é que é o lockdown de vocês, como a sociedade também está encarando essas questões do governo, porque aqui assim a pressão dos empresários está muito grande para que volte. Provavelmente, a partir de maio, alguns estados até já abriram, como Santa Catarina, e provavelmente a perspectiva que se observa é que vão abrir em breve. A gente pode ter depois uma segunda onda. Como é que é a experiência de vocês? O presidente ontem foi na TV e ele reservou 500 bilhões de rands, isso são mais ou menos 150 bilhões de reais, para dar como bolsa para a população pobre. Ele está levando muito a sério. 10% do GDP do país vai ser distribuído para a população pobre, para ela ter dinheiro para comprar comida e para sobreviver. Então, eles levaram muito a sério essa parte. Além de distribuição de comida, aumentaram muito a quantidade de financiamento para a população. No caso, eles diminuíram 2 ou 3% a taxa de juros e os bancos não estão... se alguém não pagar, ela não recebe mais taxa de juro. E ele também, o que ele teve na África do Sul foi exatamente o contrário do Brasil. Os grandes empresários doaram bilhões de dólares para o governo para responder para a resposta. Eu acho que a grande motivação da África do Sul foi ela mostrar aos empresários que no final custa menos responder rapidamente e com uma maneira muito forte do que fazer exatamente o contrário. Eu acho que foi o grande com os empresários, né? E foi com isso, eu acho que o que nos ajudou muito é muito essa relação do BRICS também com a China, seguindo algumas orientações da China de como responder rápido,
mas também levando muito a sério o que aconteceu na Alemanha e na Coreia do Sul, de testagem em massa e de tentar aumentar. Então, claro que a população pobre, foi por isso que o governo também se preocupou. Nós temos favelas tão grandes como o Brasil e um sistema de saúde tão ruim quanto o Brasil, e também que teve várias epidemias de HIV e tuberculose. Então, eles decidiram exatamente tentar proteger a população pobre e proteger o sistema de saúde. Então, foi isso que o governo fez aqui. Os empresários, eles fizeram ao contrário de reclamar, eles estão suportando o governo no processo. E como é que está o lockdown? Podem só as atividades essenciais, as indústrias, como o dia a dia da vida aí de você? O dia a dia é que tu só pode ir para comprar comida, só isso, tá? No caso, nós temos um laboratório grande fazendo testagem. Eu tenho uma permissão, um papel legal que eu posso ir para o laboratório todo dia, todo o meu grupo, mas no caso a única coisa que se pode ser feita é ir para o supermercado. E só isso. Eles fecharam até todas, álcool foi fechado no país, não se pode comprar álcool, não se pode comprar cigarro, não se pode, loja de roupa está fechada, é só comida básica. E esse um dos grandes objetivos do governo é que nós temos uma população carente, é que eles teriam menos dinheiro para gastar. Então, com isso, eles protegem a coisa para ele. Então, tem menos coisa para comprar. Então, eles levaram muito a sério essa parte. A única coisa que tu pode ir é no supermercado, e dentro do supermercado, tu não pode comprar tudo. Se tu quiser comprar, por exemplo, uma tábua de passar, não passa. Porque isso aí não é item essencial. São parte de comida. Ele também liberou item essencial, coisa que é associado a estudar remotamente. Então, tu pode comprar um laptop e essas coisas e são entregadas em casa. As lojas de computador estão fechadas, mas tu pode comprar essa parte. Ou então tinta para impressora, coisa que deixem as pessoas trabalharem em casa, ou comida. São as únicas coisas que tu pode comprar. Não pode nem levar o cachorro para passear ou dar uma corridinha na rua. Nada, nada, nada. E a população está respondendo bem, está suportando, enfim, não está reclamando. A população a população tá respondendo bem. Claro que já são 4 semanas e meia, então o pessoal está um pouco cansado, E o que a gente está exatamente seguindo aquela outra estatística que eu falei, o número de R0, Reproductive Number, que está perto de 1. Então, eu acho que eles estão vendo, a partir da semana que vem, quinta ou sexta-feira, deve começar a abrir. Ou falar a verdade, o nosso presidente, ele vai falar agora, daqui a 2 horas na TV, vai começar a abrir algumas coisas, e é pouco. Mas imagina a África do Sul, 60 mortes. É muito pouco. É muito pouco. Em comparação aos outros países, é uma ilha quase, né? Então, se a gente compara com a Inglaterra, com a mesma população, 20 mil mortes, é uma diferença grande. Tem uma pergunta aqui, mas eu creio que não haja muito problema, que é em relação aos hospitais, como está o nível de contaminação. Mas se não está muito alta, não deve estar muito caótico, né? Não, os hospitais nós tivemos, falar isso, a gente trabalha nisso, nós estamos acabando de resolver um dos casos hospitalares grandes de infecção na África do Sul. Nós tivemos muita infecção em hospital privado. A África do Sul tem esses hospitais caríssimos privados, o que foi meio irônico. Ele teve infecção hospitalar. Isso porque é o grupo de pessoas que foi como foi introduzido, que vai fazer esqui na Europa, né? A introdução de coronavírus no Brasil, na África do Sul, começou com a parte mais rica da sociedade. Então, a gente teve bastante infecção hospitalar em hospital privado, mas está sendo controlado no momento. Então, bem ao contrário do que eu imaginava. E os hospitais públicos? Os hospitais públicos, agora a gente está dentro dos maiores hospitais públicos, a gente está na Escola de Medicina Nelson Mandela, que é uma das maiores escolas de medicina do país, e os hospitais públicos no momento estão vazios.
no nosso hospital, a gente tem 2 pacientes. Um, infelizmente, morreu e o outro está vivo. Mas aquele lá chegou muito doente. Então, os hospitais públicos, eles estão vazios ainda, por causa que conseguiu controlar o número de infecção rapidamente. Mas eles estão sendo preparados para receber milhares de pessoas. A gente não acha que a gente vai escapar dessa epidemia. Os números de casos vão crescer bastante na África do Sul nos próximos meses, mas pelo menos o governo ele conseguiu diminuir o número de crescimento inicial e dar tempo para preparar o país com tratamento e preparar os hospitais. Né? Só lembrando nossos espectadores que essa é uma live sobre vírus com cientista. Hoje nós não vamos abordar a questão da psoríase. Semana que vem, quinta-feira, nós teremos outra live. Nós já fizemos várias outras anteriores, inclusive nessa segunda-feira tivemos uma edição extra que está postada lá no Facebook da Psoríase Brasil. Então lá você tem várias respostas e nós teremos novas lives sobre psoríase. Hoje nós estamos aqui com um especialista, um cientista que está realizando um trabalho brilhante na África do Sul. Então nós vamos falar sobre vírus e investigação. Túlio, falando nisso, comenta um pouco o trabalho do laboratório, da plataforma de inovação que tu coordenas. Como é que é esse trabalho? Como é que tu foste parar? Tu é brasileiro, mora muito tempo fora do Brasil. Como é que tu foste parar aí na África do Sul? Como eu vim parar na África do Sul, não, a gente chegou aí na África do Sul em 97. Minha mãe, ela é portuguesa, mas de Moçambique. E o que aconteceu quando o Mandela veio no poder, ela falou que ia voltar para Moçambique para ajudar a reconstruir o país. E ela foi para trabalhar nas Nações Unidas para ajudar a reconstruir Moçambique. E aí eu e minhas irmãs ficamos aqui na África do Sul. Em 97, o Mandela ainda era o presidente. Que emoção. Por causa que as universidades são boas da África do Sul, comparada com Moçambique, ou até com o Brasil. Então nós ficamos aqui e eu passei alguns anos na Inglaterra e aí voltei e tô aqui, né? Tô casado, tenho 3 filhos sul-africanos Casada e é ótimo. Sou casado com uma sul-africana, mas também é ótimo porque a minha família toda praticamente trabalha para as Nações Unidas, então eles também viajam bastante, então a gente acaba se encontrando bastante, Mas foi ótimo ter vindo para cá. É importante de falar que eu trabalho muito com o Brasil, eu trabalho muito com a Fundação Oswaldo Cruz, com um grande colega e amigo chamado Luiz Carlos Alcântara. Vocês, de repente, ouviram falar, ele ficou bem famoso na parte da febre amarela e no Zika, E eles têm um grupo fantástico de pesquisa na Fiocruz, Antes na Bahia, agora no Rio de Janeiro. E a gente trabalha bastante, o que é ótimo. Eu vou ao Brasil no mínimo 1, 2 vezes por ano, E a gente ainda fica bastante relacionado com esse trabalho conjunto entre a Fiocruz e a nossa universidade aqui na África do Sul, a Escola de Medicina Nelson Mandela, exatamente focando em infecções virais, em outbreaks, incluindo tanto Zika, febre amarela, dengue, chikungunya, HIV e agora coronavírus. O grupo do Luiz também está fazendo um trabalho fantástico no Brasil e trabalham muito perto, principalmente com o Ministério da Saúde, com a OPAS, o que é muito importante também trabalhar com órgãos das Nações Unidas e do governo, porque é aí que vai ter o maior impacto. Que bacana, parabéns, Túlio. E a plataforma de inovação, como é que ela... Eu entrei Fala um pouquinho, por favor, sobre o CRISP, né? CRISP. Como é que é esse trabalho? Não, aqui... o pessoal não realiza, mas a parte de ciência na África do Sul ela é muito avançada, porque ela teve muito investimento externo, muito investimento americano, muito investimento inglês, mas também o governo ele também põe muito dinheiro na ciência. Acho que quase 2% do GDP vai para a parte de ciência. Então, a gente está num prédio enorme, lindo. O nosso prédio custou $100 milhões para ser feito. São 7 andares com laboratórios de mais alto níveis. São 300 pesquisadores dentro do prédio. E a gente tem um centro de genômica muito, muito avançado, né? Nós temos 5 sequenciadores grandes de DNA.
nós temos um grupo grande de bioinformática. Então, o que a gente está fazendo aqui é bem pesquisa de ponta, né? É muito, não muito diferente do que está acontecendo nas universidades melhores dos Estados Unidos ou da Inglaterra. Uma das coisas, claro, que ajuda muito a África do Sul nessa parte científica são os problemas, né? Porque nós temos muitas epidemias e outbreaks, mas também a questão de inglês ser o primeiro idioma, né? Isso ajuda muito a colaboração internacional, porque a gente pode escrever tanto financiamento como resultado no mesmo idioma do científico. O idioma científico ele é o inglês, é. Então nós temos um grupo muito avançado, laboratórios muito avançados e geralmente o que a gente faz, porque é difícil de acreditar que tu tem isso na África ou na África do Sul, que quando as pessoas elas querem vir para o nosso grupo, a gente paga para eles vir nos visitarem. E eles perguntam, mas por que tu tá me pagando para passar 1, 2 semanas lá? Eu falo, como é que eu vou explicar para ti que no nosso laboratório a gente tem tanta tecnologia como a Universidade de Harvard? Tu não vai acreditar, tu tem que vir para ver, né? Então, o que a gente faz é exatamente muito sequenciamento e análise de vírus, mas também de bactérias, principalmente tuberculose. Tem muitos brasileiros aí com vocês também? A gente sempre tem brasileiros, né? O que é ótimo, né? Então, nos últimos anos nós tivemos bastante brasileiros e alguns deles super bons, né? A gente teve o Thiago Graff, que passou 1 ano aqui, agora ele é pesquisador titular da Fiocruz. Tivemos o Denis, que é de Porto Alegre, ele também passou um ano aqui. Tivemos o Wagner Fonseca, ele agora ele acabou de pegar uma posição no Ministério da Saúde para ser um bioinformata no Ministério da Saúde. Ele está acabando um doutorado aqui. Então a gente sempre tenta ter alguns brasileiros, até é bom para mim manter o português, e é sempre bom, principalmente com a colaboração com o Luiz Alcântara da Fiocruz. Então a gente está sempre trocando pesquisadores, vai e volta, o que é ótimo também. Também é muito fácil vir para a África do Sul. Da África do Sul para o Brasil só são 7 horas de avião, e é direto, então é fácil. E o país é parecido. Ó, o Luiz Alcântara está aqui nos assistindo, está elogiando e agradecendo os elogios. Aliás, está agradecendo os elogios. Túlio, no Brasil, infelizmente, a questão da pesquisa nunca foi muito valorizada e ultimamente está bem desvalorizada, né? Então é um desafio muito grande que nós temos, sem dúvida alguma, né? E até 3, 4 anos atrás, a pesquisa do Brasil estava excepcionalmente, estava muito boa. Ela deu uma caída nos últimos anos com a diminuída de financiamento, mas brasileiro, ele, como é que é? Ele dá um jeito. Consegue, ele dá um jeito. Tem muito pesquisador bom. Infelizmente, o Brasil agora está perdendo muito pesquisador bom, porque eles nos últimos, até 3 anos atrás, por 10 ou 15 anos, teve bastante dinheiro para pesquisa, então desenvolveu muito pesquisador bom. E hoje em dia tem muitas universidades do mundo exatamente contratando eles. O que é uma grande pena, né? O que a gente fala é perda de cérebros, A fuga de cérebro. Não está muito bom. Ô, Túlio, nosso tempo está quase acabando, nós temos ainda 8 minutinhos. Tem uma pergunta bem interessante aqui da Cialves23, que é: qual conselho você daria para a sociedade brasileira, considerando a experiência que vocês estão tendo de sucesso na África do Sul? E depois eu gostaria de te dar um tempo para tu falares, antes de nós encerrarmos, o teu recado final e as tuas considerações. Qual o conselho que eu dou para a sociedade brasileira? Siga as orientações dos cientistas, e principalmente dos médicos cientistas, não de um médico que é cardiologista e dá uma opinião, mas o que trabalha em câncer, médico cientista que trabalha em vírus. O Brasil ele é bem avançado na parte de pesquisa viral, tanto quanto a África do Sul, principalmente com as experiências do Zika, do chikungunya, do dengue. Então, ele realmente conseguiria guiar o país muito bem para proteger do coronavírus. Então, minha grande sugestão é para a sociedade, para seguir os fatos científicos. Tenham muito cuidado com notícias falsas, porque o que está sendo provado tanto nos Estados Unidos e na Inglaterra é
que muitas vezes não levar a sério o vírus e falar que é só uma, não tem problema, uma gripezinha, eu não estou nem aí, no final a população acaba sofrendo muito mais do que levar a sério o vírus e confiar na ciência. E eu acho que o Brasil tem tanta chance como a África do Sul, que tem uma parte de virologia muito desenvolvida, mas tanto a sociedade e o governo seria ótimo que ele levasse a sério a parte científica. Túlio, quais seriam suas considerações finais? Nós temos agora 5 minutos. Tem uma pergunta aqui do Jarson Alves. Se tu poderia esclarecer por que não existe ainda a vacina do coronavírus 1? Infelizmente, desenvolver uma vacina não é fácil, principalmente para vírus, e até triste quando o pessoal é contra a vacina, né? Porque a gente só conseguiu desenvolver vacina para tipo 10, 20 vírus no mundo inteiro. Então, ela não é fácil de desenvolver uma vacina. No caso do coronavírus 1, ele foi controlado muito rapidamente, né? Porque naquela época foi ele só teve infecção mais na Ásia, o mundo não era tão ligado, né? Há 20 anos atrás, Então não teve necessidade de desenvolver uma vacina, No caso uma vacina, se ela for detectada hoje, até ela passar todos os testes clínicos, nós estamos falando no mínimo de 12 meses, geralmente 18 meses, Então, não é fácil de desenvolver e não é fácil de entrar rápido como maneira de ser utilizada na população grande. Perguntar uma coisa, tu acreditas que a gente que possa ter uma vacina mesmo dentro de 1 ano, 2 anos, devido às dificuldades assim de desenvolver? Eu acredito, porque nunca tanta comunidade científica trabalhou junto num problema só. Então, se a gente vai ter, eu não sei, mas que são milhares e milhares e milhares de cientistas nas melhores universidades do mundo, em companhias tentando desenvolver no momento, eles estão. Então, se a gente, então, pode ter alguma chance de ser desenvolvido, né? Porque também é uma pandemia mundial. Algumas vezes a gente se preocupa com doenças que não afetam países ricos, porque não se tem tanto interesse de desenvolver uma vacina, porque não se consegue ter um retorno econômico. Então, mas agora com o vírus, ou então com COVID, seria então eu espero muito que se desenvolva uma vacina, um tratamento, mas infelizmente não acredito que vai ser agora para os próximos meses para essa onda de infecção. E a questão da testagem, que nós aqui estamos tendo problema também na quantidade, né, de testes, os próprios reagentes, e vocês aí na África do Sul estão realizando bem mais testes. Como é que vocês estão conseguindo? Aqui a gente levou muito mais a sério, Então nós já começamos a procurar teste para comprar há 3 meses atrás. E nós negociamos com as companhias grandes há 3 meses atrás. A gente trabalhou bastante nessa área com algumas empresas grandes, pedindo prioridade para a África, mas começando a ordenar 2, 3 meses atrás. No caso, como a gente faz muita testagem de HIV, principalmente carga viral, são as mesmas máquinas. Então a gente já tinha todas as máquinas. E no mais, o governo levando a sério e preparando há 3 meses. Não acontece. É diferente. Meu querido, agora os minutinhos finais são teus. Teu recado, tuas considerações, algo que a gente não abordou. Não, no mais, desejar muita sorte para vocês aí no Brasil. Tomara que Deus seja brasileiro e ajude vocês, porque está precisando de uma ajuda aí, divina. E no mais, boa sorte aí. E aí que eu espero muito que a sociedade em geral suporte o trabalho dos cientistas, dos virologistas, e que levem a sério esse vírus e que realizem que levar a sério esse vírus é melhor para a economia do que não levar a sério. E vai ser uma coisa que vai ficar muito clara nos próximos meses, dessa dicotomia, eu quero proteger a economia, então eu não vou fechar.
Porque mesmo se não fecha, quase ninguém está indo, a economia ela vai ser afetada e os países que levaram mais a sério tiveram uma pressão econômica menor dos que pensaram em proteger antes a economia do que levar a sério o vírus. Claro, as duas coisas são importantes, principalmente para um país que tem uma grande população pobre, mas a minha grande sugestão é levem a sério esse vírus, nunca aconteceu na nossa vida, ou pelo menos se acha que a última epidemia grande foi da Spanish Flu, há 100 anos atrás, e antes disso foi da peste bubônica. Então, é a única vez, espero que é a única vez que a gente aconteça isso na nossa vida, e que é melhor levar a sério do que no final tá se arrependendo de não ter levado a sério. E no mais, um grande abraço para todo mundo aí. Eu vi alguns colegas, tanto o Luiz aí, como acredito que minha mãe também esteja na ligação, e o pessoal de Porto Alegre. Porto Alegre, como eu mostrei, só teve 4% das introduções. Não interessa, não significa que não vai haver. Então, eu acho que muito bom para o Brasil é os lugares que não está tão sério, levar a sério agora. Não levar a sério quando tiver com um grande problema. E obrigado por me convidar. Claro que provavelmente vocês sabem 1 milhão de vezes mais do que eu. Também deve ser um momento nervoso para todo mundo no mundo. Isso aí também deve afetar um pouco a psoríase. Então vocês também têm um trabalho muito importante com o que está acontecendo no mundo. Obrigado. Querido, agradeço. Nós estamos aqui no último minuto, que cai a live em 1 hora. Em nome da Psoríase Brasil, eu gostaria de agradecê-lo. A nossa presidente Gladys Lima, que é tua conhecida, agradece muito. Ela estava muito, muito, muito contente com a tua participação. Eu espero que daqui a alguns meses a gente possa falar novamente, que nós estejamos em perspectivas melhores aqui no Brasil. Mas vamos ver, né? Enquanto não valorizarem a ciência, a gente não sabe o que vai acontecer. Muito obrigada. Tá bom. Parabéns pelo teu trabalho. Foi muito boa a live. Obrigado. Tchau, gente. Um bom dia para vocês. Tchau, até mais.